Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que goste, mas antes de começar deixa seu like aí, dessa moral ajuda muito o canal, é só clicar aqui embaixo, comenta o que acha desse vídeo e se inscreve se for novo por aqui, porque sai vídeo como esse todo dia pra você. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso canal, tem o link do nosso Pix no comentário fixado, qualquer valor ajuda demais, ou então por apenas R$5 você pode entrar para o grupo dos nossos membros e ter acesso a vídeos um dia adiantado. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com nosso prota rastejando, pensando que para curá-la ele deve primeiro se desfazer dessa supressão causada pela luz divina do cristal multicolorido. Porém, uma energia espiritual ordinária não seria capaz de fazer isso. Felizmente, de ordinário, nosso protagonista não tem nada e usa sua consciência divina abrasada para ajudar Daiwan a se livrar daquele gelo. E vemos que agora seu corpo inteiro estava cheio daquelas manchas que pareciam espinhas ou verrugas, e nosso prota pensa que agora o corpo dela estava coberto por essas manchas de varíola e espinhas. Concentrada, ela chama por nosso prota, que diz: "Vamos começar?" Primeiro, ele tinha que abrir completamente o ponto de acupuntura em seu peito para atrair a água do Lago Yin para ele. Ele tinha que usar o corpo dela como uma espécie de forno de alquimia, assim conjurando os arranjos espirituais nele. E vendo a energia escaldante do nosso prota, ela pensava: consciência divina abrasada? Yang Kai realmente possui um mar do conhecimento abrasado? Usando a energia espiritual em chamas no lago, nosso prota pede que ela se concentre em absorver. O lago, antes incolor, começa a tomar uma tonalidade vermelha e ela pensa que a eficácia medicinais contidas nessa água estão se incorporando perfeitamente em sua carne. Era meio difícil de respirar, isto parece que é algo que bloqueia o fluxo da minha força nesse lugar. Fazendo vários sinais na beira do lago, nosso prota pensava que estava na hora. Ele utilizará o arranjo espiritual para expulsar a toxina do corpo dela e vemos ela gritando muito de dor, sofrendo e expelindo uma espécie de luz multicolorida. Aquelas espécies de verrugas, espinhas, sei lá, começou a desgrudar de seu corpo e cair no lago, e vemos uma enorme explosão de energia acontecendo com ela como epicentro, e depois disso ela sorria pensando: ótimo, meu Ki Santo voltou a circular corretamente, minha pele também está voltando ao seu estado normal, porém eu me sinto tonta. E nosso prota grita: estabilize sua mente, acordando. Não se distraia, você pode revisar seu corpo todo depois que terminarmos. Ela começa a se concentrar e bate várias vezes em seu peito fazendo sinais, e vemos uma espécie de energia entrando ou então saindo do seu corpo, não entendi muito bem, e nosso prota mais uma vez canaliza suas chamas do mar do conhecimento abrasado na lagoa. Encarando ela, ele pensa que com um grande número de ervas mescladas no Lago Yin e com a ajuda da sua energia espiritual abrasada para mesclar a eficácia medicinais em seu corpo, não será difícil tratar a toxina. A parte difícil é fundir esses efeitos medicinais no corpo de Daiwan a um ritmo que ela possa suportar. Ela vai ter que confiar em si mesma nesse aspecto. Ela aguentava dificilmente e engole uma pílula verde. Vemos que isso continuou por algum tempo na caverna e depois disso ela estava fracamente no lago. Muita toxina foi eliminada, mas com isso ela também perdeu muito da sua energia vital. Se ela não puder resistir, talvez isso resulte em sua morte. Fracamente ela falava: pode continuar, irmão mais novo Yang, não precisa se conter. Canalizando mais energia abrasada, nosso prota pensava que estava bom. Depois de chegar a esse ponto, não há como voltar atrás mesmo. E vemos ela gritando muito, repetindo aquele mesmo processo. Algum tempo depois, nosso prota estava se preparando para outra rodada com seu mar do conhecimento abrasado e olhando para frente se assusta. Esta mulher, e avaliando todo o seu corpo que respirava pesadamente, vemos ela reluzente. Além de sua pele ser ligeiramente azul devido ao frio, agora ela tem uma beleza deslumbrante que pode acender o fogo no coração de qualquer homem. Se livrando da distração, ele gritava: agora você deve comer o cogumelo revigorante e sangrento! E ela fracamente leva o cogumelo na boca, e nosso prota canaliza mais energia do mar do conhecimento abrasado pensando: o sucesso ou fracasso dependerá desses momentos finais. Ela gritava muito quando toda a energia ainda daquele lago começava a convergir para seu corpo, e nosso prota estava muito feliz, era um sucesso. Depois disso, vemos ele meditando e ela caída ao seu lado. A desintoxicação de Daiwan foi completa, porém, ele tira uma pílula e fala: irmã Daiwan, como você está se sentindo? Ela levanta fracamente gritando: irmão Yang! Porém, cai desacordado e nosso prota preocupado chama por ela. Vemos que o que ele segurava não era uma pílula, e sim uma pérola que ela tinha cuspido de sua boca. Não parece nada especial, porém esta luz contém milhares de raios de luz colorida que se encaixam perfeitamente com a luz divina do cristal multicolorido. A formação dessa pérola tem algo a ver com o cristal colorido ilusório que Daiwan esteve ingerindo para cultivar sua arte secreta, talvez? Enquanto cobria ela com seu manto, ele pensa que se fosse assim, então essa pérola não era algo ordinário. Mais uma vez ele parecia hipnotizado com o corpo dela. Depois de expulsar as toxinas do seu corpo, ela se tornou uma beleza incrível, inclusive superior à de Inshudie. Algum tempo depois vemos ela despertando. Ela se espreguiçava e chamava por nosso prota vendo que ele cobriu ela.
Ele questiona, já que você acordou, ajuste sua respiração, seu estado atual é bem frágil. Ela se sente segura e sorri e cai de volta dormindo, falando, Algum tempo depois, muito tempo depois, vemos ela de pé respirando pesadamente. Contente, ela pensa que já descansou 2 dias, então deve estar bem agora, e se curva agradecendo nosso prota por tudo que ele fez. Se ela não tivesse a ajuda dele, ela teria morrido, ela nunca se esquecerá disso. E nosso prota sem graça dizia, não, você está enganada, tudo foi graças a seus próprios esforços e a sua força de vontade, eu não fiz nada demais. Ela diz que isso não era verdade, se não fosse pelo líquido de frasco medicinal que nosso prota deu, ela não teria conseguido suportar as últimas horas da desintoxicação, e diz que o líquido medicinal deve ter sido refinado a partir de muitas ervas espirituais preciosas, certo? E nosso prota sorria e pensava que o ingrediente mais importante do líquido medicinal era uma gota do seu sangue dourado. Parece que ele tinha feito o upgrade no líquido midriade drug com seu sangue. Todo bobinho feliz, ele fala que independente do processo ela teve sucesso, o que vale a pena celebrar. Parabéns, irmã Dayuan, você conseguiu? Ela olhava para o lago e vendo seu reflexo deslumbrante fala, meu rosto finalmente se recuperou. Nosso prota fica contente vendo ela assim, porém ela passa a mão e mais uma vez aquelas verrugas aparecem. Nosso prota sombrio questionava, isso, por que ela faria isso? Ela dizia, irmão mais novo Yang pode rir se quiser, simplesmente acredito que agora não é um bom momento para revelar esse assunto aos outros, então eu vou me esconder por agora, eu informarei a minha mestra quando eu alcançar o domínio retorno da origem, e nosso prota percebe que ela considerou tudo com cuidado. Mostrando a pérola, ele diz, certo, irmã Dayuan, você poderia me dizer o que foi isso? Ela diz que em certo ponto, essa pérola é como um núcleo de besta para mim. Nosso prota questiona, um núcleo de besta? E contente ela diz que sim, isso era porque a arte dos cristais coloridos foi criada com base em como as bestas demoníacas cultivam. Você deve saber que algumas criaturas têm a capacidade inata de devorar minerais para extrair sua essência, e depois armazenam em seu núcleo bestial, certo? Ao comer os cristais ilusórios, imito esse processo e posso criar essa pérola. Nosso prota diz que se esse era o caso, deixar ela fora do seu corpo não é perigoso? Ela fala que um pouco, mas não é nada muito sério. De fato, enquanto estiver cristais coloridos ilusórios suficientes, posso produzir continuamente essa pérola. E nosso prota suspira dizendo que isso era muito bom. Sorrindo, ela fala que ainda que essa pérola de cristal colorido seja importante para ela, perdê-la não afetará muito. No entanto, poderia ser extremamente útil para você. E nosso prota em dúvidas questiona, o que quer dizer? Ela diz que se ele refinar, talvez possa compreender alguns dos seus mistérios. Com a sua aptidão marcial, irmão mais novo, talvez seja possível até aprender a luz divina do cristal colorido, uma poderosa técnica para usar em batalha. E nosso prota contente pensava, luz divina do cristal colorido? No geral, sem cultivar a arte secreta do vidro colorido da mil ilusões, não seria possível compreender essa incrível habilidade. Mas talvez com essa pérola... Não, com a ajuda dessa pérola cristal colorido, eu definitivamente consigo. Vendo nosso prota pensativo, ela fala que ele não precisava se preocupar, essa pérola era diferente, então não tinha efeitos tóxicos. Essa era a compensação que eu te prometi antes. A verdade é que eu nem tenho outras coisas com valor real, já que todos os meus recursos foram utilizados na preparação da desintoxicação. Espero que o irmão Yang não recuse. E nosso prota educadamente agradece muito e fala que ela era muito gentil. E já que o assunto acabou, eles deveriam subir. Ela fala que sim, depois de tantos dias a irmã Yang deve estar ansiosa esperando, e algum tempo depois já vemos nosso prota meditando em seu quarto. Alguém abre a porta lentamente, era Yang Yang que gritava, já está tudo feito! E nosso prota fala que sim. Ela diz que então eles devem ir o mais rápido possível, e nosso prota com raiva questiona, o que aconteceu? Ela diz que não aconteceu nada, porém não acredita que seja uma boa ideia ficar muito tempo por ali. O homenzinho de pedra chão-chão se foi faz 7 ou 8 dias, então ele já deve estar voltando. Ser muito ambicioso pode causar problemas desnecessários, e nosso prota pensativo diz, realmente, bom, iremos embora pela manhã. E o tempo se passou, já vemos a manhã do outro dia na linda floresta. Dayuan dizia que uma vez que se recuperar, visitará a montanha Caverna do Dragão novamente para agradecer ao nosso prota, e ele sorria dizendo, então lhe desejo uma rápida recuperação. Porém, nesse momento, o chão começa a tremer e ela gritava, o que está acontecendo? Está vindo da Montanha das Mil Ilusões? Um feixe de luz colossal subia aos céus causando toda essa comoção, e nosso prota e Yang Yan se olhavam sem graça, sem palavras. Ops! Dando uma de Jão sem braço, ele sorri sem graça e questiona, aconteceu alguma coisa na Montanha das Mil Ilusões da sua nobre seita? Dayuan responde que sim, não sabe exatamente o que houve, mas parece que a barreira que a rodeia não está funcionando. Irmão mais novo Yang, eu queria levá-los até a saída, mas parece que eu já não poderei mais acompanhá-los. Pelo fato de que cultivo a arte dos cristais coloridos, sou obrigado a ir.
E nosso prota dizia, não se preocupe, nós entendemos. A irmã da Yuan deveria ir rápido. Já chegamos à borda da grande cordilheira de cristal, então se seguirmos esse caminho, bem, Yang Yan e eu não deveremos ter problemas para ir. Se virando para aí, ela agradece mais uma vez. Um dia definitivamente irá à Montanha Caverna do Dragão para visitá-los. Nesse momento, espero poder conversar bastante e parte deixando os dois para trás. E nosso prota sério diz, devemos ir. Algum tempo depois, vemos na Montanha do Cristal. Alguém dizia, apressem-se e detenham o arranjo espiritual. E todos dizem, sim! Um velho chega e grita, o que raios aconteceu aqui? Todos os discípulos saúdam o mestre da seita. Ele era o mestre da seita vidro colorido Gong Xing He. Olhando para o lado, ele chama duas pessoas, Senhor Ma, Senhor Du, e questiona, vocês são os responsáveis por esse lugar, o que aconteceu? Um deles, educadamente respondendo ao mestre da seita, diz que à noite, por alguma razão desconhecida, a Senhor Du sentiu de repente que uma grande barreira abaixo da montanha parecia mostrar sinais de enfraquecimento. Imediatamente enviei a besta da pedreira montanhosa para investigar, porém pouco tempo depois perdi contato com ela, então apenas agora a luz divina de cristal colorido repentinamente brilhou. Nós acreditamos que a barreira subterrânea se quebrou, ou não teria outro motivo para isso acontecer. O velho Gong Xing He sombrio questiona, a barreira foi quebrada? Isso não aconteceu durante os últimos 150 anos, já que constantemente estabilizamos o arranjo espiritual? Como pode ter quebrado agora? Ele questiona a mulher ao lado, Ancião Du, temos somente uma besta perdeira montanhosa disponível? Ela estava sem graça, na verdade eles têm mais. Porém, somente uma delas é capaz de resistir à intensa luz divina do cristal colorido. Ainda que tenhamos comprado essas criaturas da montanha miriade de bestas como propósito de proteger esse lugar, não nos deram um método completo para cultivá-las e controlar adequadamente. E o líder da seita estava sombrio sem palavras. Ele questiona, então, não temos como saber o que aconteceu? Ao menos temos uma ideia do que pode ter provocado todo esse desastre? E os dois anciões estavam sem palavras. Alguém chega dizendo, mestre da seita, ainda que não sabemos se foi quebrada por um fenômeno natural ou se alguém fez isso de propósito, o importante agora é reprimir o surto da luz divina do vidro colorido. Se deixarmos que continue, todo o arranjo espiritual poderia colapsar e poderíamos perder nosso maior tesouro. E outro ancião dizia que, no entanto, depois de fazer isso, eles deveriam investigar a fundo todos os forasteiros que entraram recentemente na seita. Se descobrimos que isso não foi um acidente e que há alguém por trás disso, pode ser que algum deles seja o responsável. E todos gritam, tem razão, sim, é verdade. E o líder da seita estava pensativo. Ele concorda e diz, bem, vá você mesmo investigar os forasteiros. Não permita que nenhum deles abandone a seita, porém não os envergonhe sem provas. Se realmente foi um deles, certamente buscava obter cristais coloridos ilusórios. Se fosse isso, era ótimo, ele realmente quer saber quem tem tanto culhão. O ancião que deu a ideia disse, sim, me encarregarei disso. E enquanto partia para investigar, vemos Enxudier pensando, ótimo, Dayuan trouxe 2 pessoas à seita, vamos reportar isso. O líder da seita observava tudo acontecido sem palavras, e a mulher atrás dele dizia, mestre da seita, por favor se acalme. De fato existe outro método para investigar o que aconteceu com a barreira embaixo da montanha. E o velho se vira dizendo, me explique, Fué, qual é a outra solução você tem? E ela se divertindo questionava, papai, você se esqueceu? Entre minhas discípulas, há uma que cultivou a arte do cristal colorido. O velho repete, arte dos cristais coloridos? Se refere a Junio que vive no pico das 1000 ilusões? E sua filha diz que sim. O velho questiona, onde ela está? E sua filha fala que ela provavelmente estava vindo porque se deu conta da situação e já vimos alguém chegando. Era Dayuan que respeitavelmente saudava o mestre da seita. Sua mestra questiona, porque a sua vitalidade parece um pouco ferida? E Dayuan responde que teve um acidente enquanto cultivava, mas agradece muito sua mestra por a preocupação. O líder da seita diz que ouviu de sua mestra que ela tem uma forma de investigar o que aconteceu abaixo da montanha das 1000 ilusões. Suspeitamos que a barreira subterrânea foi quebrada, não sabemos se foi um acidente ou se alguém fez isso intencionalmente. Então precisamos verificar, você pode fazer isso? E ela se curvando diz, claro, a seita me ajudou muito, então eu naturalmente devolverei o favor. E sua mestra fala, ótimo, então nos informe assim que descobriu o que aconteceu. E ela diz, entendo, e começa a expandir sua consciência divina e várias feixes de luz multicolorida deixavam seu corpo. Os anciões vendo isso comentam que os cristais coloridos ilusórios não podem ser suprimidos pelos 5 elementos, além de também terem o efeito de restringir a energia espiritual. Nossos domínios de cultivo são muito mais altos do que o dela, no entanto não podemos usar a consciência divina para investigar a situação abaixo da montanha, somente podemos depender de alguém que cultivou a arte dos cristais coloridos. E Dayuan estava concentrada sem palavras. Depois de investigar, ela diz, mestre da seita, honrada mestra, informo que a barreira subterrânea realmente foi quebrada e próximo dela parece ter o cadáver de uma besta demoníaca. Ao que parece, aquela criatura tocou a barreira e foi morta pelo contato, quebrando a barreira no processo. A anciã Du dizia, poderia ser a besta pedreira montanhosa? O ancião Mu fala que a besta pedreira montanhosa não deveria ter quebrado a barreira. Essa criatura já havia realizado muitas investigações ao redor da montanha e nunca teve nenhum problema, porque de repente cometeria um erro tão grave? A
anciã questiona, sobrinha Marcial, poderia ser um erro? E Daiwan dizia que não estava certo do que aconteceu, mas ela apenas informou que pôde ver. Senhor Du, se não acredita em mim, deveria pensar em outra maneira de investigar. E a anciã sem graça sorria. O líder da seita diz que já que tudo foi culpa da besta pedreira montanhosa, o problema não é complicado. O que temos que fazer agora é reparar o arranjo espiritual. Já que a barreira subterrânea foi quebrada, temos que encontrar alguma maneira de repará-la de longe ou compensar a quebra. Sua filha diz, pai, já que tudo isso foi causado por essa besta, deveríamos continuar investigando os forasteiros que estão atualmente dentro da seita? E Daiwan se assusta pensando, nada bom, e Yang cai. O velho mestre da seita dizia, bem, deixarei que você decida, e nesse momento desaparece. Os anciãos se encaram sem palavras, e um deles diz, todos, atenção! A Senhor Du criou essa criatura por mais de 30 anos e nunca ocorreu nenhum erro. Porém, dessa vez houve um acidente. Talvez há algo a mais nesse incidente que não sabemos. Então a responsabilidade desse assunto será entregue ao Senhor Du e à Senhor Ma. E o ancião Du dizia, ah, sim! Daiwan questiona, mestra, eu posso ir agora? E sua mestra diz que sim, ela trabalhou duro, porém vê que o dano em sua vitalidade não é leve. Você deveria evitar utilizar a luz divina do cristal colorido o máximo que puder, e pede que ela volte ao pico das 1000 ilusões e descanse durante os próximos 3 meses, e termina entregando pílulas que ajudarão a recuperar parte de sua força perdida, e Daiwan agradece muito sua mestra, e algum tempo depois vimos os picos da montanha. Ela estava de volta ao pico das 1000 ilusões, e murmurava, realmente foi você? Ela pensa que quando estava investigando a situação abaixo da Montanha das 1000 Ilusões, notou que estava faltando uma grande quantidade de cristais coloridos ilusórios. Além disso, também havia um pequeno túnel. Depois de segui-lo, me surpreendi ao descobrir que vinha direto para o pico das 1000 Ilusões. Ainda que o túnel tenha sido coberto deliberadamente para não deixar evidência, ela sabe que foi nosso prota, né? E se pergunta que tipo de método mágico permitiu cavar daqui até a Montanha das 1000 Ilusões e depois disso extrair uma grande quantidade de cristais sem ser detectado. Deixando isso de lado, ela suspira. Por sorte, não disse isso a ninguém. Se esse assunto sair ao público, o irmão Yang seria caçado pela seita. Seu método de extrair cristais coloridos ilusórios sem usar a arte dos cristais coloridos é algo que os anciãos da seita não estariam dispostos a deixar passar. Eu só pude colocar a culpa do incidente na besta pedreira montanhosa. Dessa maneira, ninguém deve suspeitar do irmão mais novo Yang. E em outro lugar, vemos 2 pessoas voando a toda velocidade saindo da montanha. Era nosso prota Yang Yan, e nosso meninão olha para trás sem palavras. Yang Yan questiona, por que você parece tão nervoso? E nosso prota explicava que quando a marionete voltou, mencionou que encontrou com uma besta estranha, e ainda que ela estava no 7º reino, a golpeou e matou instantaneamente. Creio que a mudança ocorrida na Montanha das 1000 Ilusões está relacionada com isso, e não sei se essa criatura foi capaz de passar a informação para seu mestre. Se ela conseguiu, devemos acelerar o ritmo. E Yang Yan gritava assustada, Shan Shan matou uma besta demoníaca? Nosso prota fala que sim, ainda que não saiba que tipo de espécie era, creio que foi especialmente criada pela seita do vidro colorido, já que foi capaz de ignorar a barreira abaixo da montanha. Provavelmente algum ancião a enviou para investigar a situação. Felizmente, Shan Shan agiu rapidamente e a matou antes que tivesse tempo para raciocinar. Do contrário, as coisas teriam sido problemáticas. Porém, ele se assusta antes de terminar e Yang Yan questiona, o que houve? Nosso prota sério diz que alguém estava se aproximando. Ele expande sua consciência divina e Yang Yan questionava, eles estão atrás de nós? Mas ele não responde. Sorrindo ironicamente, ele diz, é Inxu Die, parece que ela realmente está mirando na gente, tem 2 sábios reais com ela. E Yang Yan diz que a seita do vidro colorido deve ter um arranjo espacial conectado a alguma cidade próxima, ou de outra forma essa situação não seria possível, e questiona o que vão fazer. E nosso prota pergunta ironicamente, o que mais poderíamos fazer? Se a gente fugir, estaríamos admitindo que somos culpados, e eles param esperando por algum tempo. Vemos Inxu Die e mais 2 figurantes. Ela pensava, esse cara chamado Yang Kai se atreveu a se aproveitar de mim? Eu queria me vingar, mas nunca pensei que a oportunidade apareceria tão rápido. Também estou bem interessada nele. Que tipo de relação ele tem com a irmã da Yuan? Eu informei ao ancião a cargo das investigações dos forasteiros, mas depois que ele soube que se tratava apenas de um sábio real de 2ª ordem, imediatamente perdeu o interesse e não tinha nenhuma intenção de enviar uma equipe para persegui-lo. No entanto, o ancião não me impediu de levar algumas pessoas para persegui-lo. Um dos figurantes se vira questionando, irmão mais novo Luo, você os encontrou? Eu estive buscando-os por bastante tempo e ainda não descobri nem sequer uma pista. Você está tentando? E irritado, seu parceiro questiona, o que você está tentando dizer? Eles deixaram a grande cordilheira do cristal faz algum tempo. Ainda que tenhamos conseguido ficar à frente, como diabos quer que eu saiba que direção eles foram? Agora, se quiser, você pode buscar você mesmo. Eu escutei que você se esforçou muito para melhorar sua consciência divina, não? Esta é uma boa oportunidade para demonstrar seu progresso. E o carinha pensava, esse bastardo, sabendo que a força da alma é minha maior deficiência e ainda assim me zoando na frente da irmã Inxu Die. Irritado, ele parte para a ignorância gritando, você, vou te transformar em papinha. E o outro dizia, tente se tiver habilidade para isso.
Enxudie, tentando parar os idiotas, dizia: irmãos mais velhos, por favor não briguem, eu pedi a vocês para me acompanharem, pois ambos têm pontos fortes. O irmão mais velho Luo cultiva a técnica olho espiritual distante, o que permite encontrar quem estamos buscando, enquanto a força do irmão mais velho Hou será necessária para capturá-los. Ambos entendem o incidente do tesouro mais valioso da seita e entendem que pode ter sido causado por forasteiros, certo? Esse homem de apelido Yang é muito suspeito e por isso que não podemos deixá-lo escapar. E Luo questionava: então está me dizendo que esse incidente foi provocado por esse pirralho? Enxudie fala: não sei, porém esse assunto é de grande importância, não podemos deixar que nenhum suspeito escape. O figurante chamado Hou dizia: ótimo, irmão mais novo Luo, veja de novo com cuidado. Uma vez que encontrar esse pirralho, vou me assegurar de capturá-lo. Como se atreve a ter ideia sobre nossa montanha da mil ilusões? Verei quão grandes são seus culhões. E o figurante chamado Luo se vira gritando: eu os encontrei! E apontando fala: por ali, é exatamente como descreveu, um jovem e uma mulher vestida de preto, definitivamente são eles. Enxudie contente diz: muito bem. Luo gritando parte a toda velocidade falando: interessante, eles estão vindo diretamente na nossa direção. Eu irei na frente e vou proteger a irmã mais nova, isso não deve levar muito tempo. Luo dizia: o irmão mais velho Luo é muito impaciente, deveríamos esperar um pouco, para que quando chegarmos lá, ele terá terminado tudo. Depois de tudo, como um pirralho qualquer no domínio saberral de segunda ordem poderia resistir a ele? Enxudie sorrindo fala que por ela tudo bem, por sorte eu te pedi para me acompanhar enquanto buscamos por ele, do contrário teria sido impossível para mim encontrar esses dois. E o gadinho dizia: não precisa ser tão educada comigo, se precisar de minha ajuda no futuro apenas peça. Além do mais, seu pico das 100 mariposas não é tão longe do nosso pico pássaro veloz, por isso se tiver algum tempo seria uma honra recebê-la. E Enxudie sorria, hehe. E o gadinho pensava: Roujian é um bocó me deixando sozinho com a irmã mais nova, hehe, posso tirar um tempo para falar com ela enquanto vou lentamente na direção deles. E alguns momentos depois, nosso prota encarava o bestão. Nosso meninão estava em silêncio e o idiota pensava: este pirralho somente está no domínio saberral de segunda ordem? E essa mulher? Não posso ver através do seu cultivo? Sua força é ainda maior que a dele? Nosso prota educadamente saúda o amigo e questiona: há alguma razão para bloquear nosso caminho? O figurante aponta e questiona: uma razão, bem, hehe. Ele pergunta: seu apelido é Yang? Então, família, pela primeira vez, eu não vou falar que o nosso prota vai matar esse figurante idiota porque ele não quer causar problemas e não parecer muito suspeito. Mas esse se safou por pouco, hein? Pelo menos é o que eu penso, do jeito que o nosso prota é overpower e merece pra caramba, ele vai matar todo mundo e não tá nem ligando. Espero que tenham gostado desse vídeo, fiquei com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora no Mauá, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like aí se ainda não deixou, ajuda muito o canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom assim, tá ligado? Por seus likes, seus comentários, assim ele indica pra mais pessoas e ajuda o canal a crescer. Comenta aí o que você achou desse vídeo e se inscreve se for novo por aqui pra não perder nossos vídeos diários. Lembrando que se você quiser apoiar nosso canal mais ainda, além do seu like, comentário e inscrição, você pode apoiar ele doando qualquer valor no nosso link do Pix que tá no comentário fixado. Qualquer valor ajuda demais, eu agradeço do fundo do coração. Também tem o QR Code aqui do lado esquerdo, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal. Por apenas R$5 você vai ter acesso a vídeo a um dia adiantado. Um beijo e até o próximo.